Assista! Olá pessoal, tudo bom? Tá gravando? Espero que esteja. Bom, vamos lá voltar à nossa aula, né? A gente vai continuar com o mesmo tema, só que agora com outro assunto. A gente agora vai discutir sobre as questões do comportamento sexual do adolescente. Essa é uma aula onde a gente tem duas formas e dois caminhos para a temática. A gente vai tratar primeiro, nesse momento, que é mais essencial, mais importante, principalmente sobre os aspectos do desenvolvimento sexual do adolescente e algumas configurações dessa questão da sexualidade. A gente não vai entrar nesse momento, aprofundar nesse momento sobre questões mais complexas da sexualidade da adolescência. A gente vai trabalhar isso de uma forma um pouco mais branda. Em um momento mais oportuno, numa aula presencial, a gente discute mais essas questões da sexualidade um pouco mais aprofundado. Tá ok? A pergunta que a gente tem aqui para responder é: o que determina a orientação sexual? Quais são as práticas sexuais mais comuns entre os adolescentes e o que leva alguns deles a se envolverem em algum comportamento sexual de risco? Bom, vamos começar a nossa aula. Eu sou o professor Roberto Nobre. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo da mesma temática, da mesma aula. Vamos seguir. Compreendendo o self e as relações na adolescência, os conceitos de papel sexual na adolescência. No início, quando se começou a estudar, se começou a pensar sobre o desenvolvimento da sexualidade, e principalmente sobre as questões da adolescência, acreditava-se que a sexualidade era um contínuo, no sentido onde os papéis sexuais eram definidos a partir dos processos da infância e eles iam se construindo até o final da adolescência. Mas, na verdade, entende-se que a sexualidade é um processo do indivíduo particular e pertencente só a ele. Os trabalhos de Sandra Bem, Janet Spencer, Robert Helmich mostram que é possível o indivíduo expressar simultaneamente tanto o seu lado masculino quanto o seu lado feminino. E nesse caso é óbvio que começam a entrar todas as brincadeiras, todas as questões, mas a gente primeiro precisa definir esse termo aqui, papel sexual. O que a sociedade da gente entende como papel sexual? A sociedade ocidental entende que homens e mulheres, masculinos e femininos, que somos, temos papéis a desenvolver. Provedor doméstico, de líder da família, de apaziguamento, de escuta, de cuidado. Ou seja, homens ou mulheres têm papéis bem definidos socialmente. O que representou por muitos anos na sociedade estigmas sociais da forma como cada um dos homens ou mulheres se relacionam na nossa sociedade e como a imposição social ditava o que eram coisas do papel do homem, do masculino, e o que era do papel do feminino. Hoje, como se entende cada uma dessas questões em separado, o papel sexual ele deixa de ser essa questão mais proeminente do gênero e passa a pertencer ao indivíduo, independente se ele nasce do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino. Não me deixem esquecer, vocês, de preparar essa aula para definir todas essas definições de papel sexual, de gênero, de sexualidade. É uma aula super gostosa, a gente vai dar muita risada e aprender bastante juntos, ok? Então, continuando. O que é, então, nesse sentido, se o papel sexual é aquilo que eu represento socialmente, então o que é a minha orientação sexual? A minha orientação sexual, em grande escala, ela pode ser três: homossexual, heterossexual ou bissexual. Em grande escala. Existem mais processos de divisão da orientação sexual. Então, o padrão homossexual são pessoas que se relacionam, orientam sua sexualidade, seu desejo para pessoas do mesmo sexo. O heterossexual é que orienta a sua sexualidade, seu desejo sexual para pessoas do sexo oposto. E o bissexual, que ambos os sexos, biológico ou gênero,
satisfazem seu processo de desejo sexual, certo? Só que é importante dizer nesse momento que, como a adolescência, o adolescente constrói esse papel, essa orientação sexual para ele neste momento, descobre os seus interesses, entende seus objetivos, as experiências isoladas não determinam qual a orientação do indivíduo. E nem eu posso determinar a orientação de nenhum indivíduo, só quem pode determinar essa orientação é o próprio indivíduo, ok? Para quem eu oriento o meu desejo? Se é uma pessoa do meu mesmo sexo, eu sou homossexual; se é uma pessoa do sexo oposto, é heterossexual; se eu oriento para pessoas de ambos os sexos, são bissexuais, certo? Nesse arcabouço existem algumas outras nomenclaturas que não vem ao caso a gente estudar agora, mas a gente pode discutir isso sim com mais propriedade. Então, como é que isso se define? Uma visão mais biológica dos conceitos, né? Conclui-se que a orientação é, pelo menos em parte, genética, moderadamente hereditária. Como é que é isso? Foram feitas pesquisas em homens e mulheres homossexuais e heterossexuais e percebeu-se que o seguinte, que o hipotálamo, que é uma região do cérebro que orienta o indivíduo para o prazer, de homens e mulheres homossexuais, ou seja, mulheres que gostam de outras mulheres no seu prazer sexual, eles têm o hipotálamo mais ou menos do mesmo tamanho, nos mesmos formatos. E mulheres e homens homossexuais que gostam de homens gays que gostam de outros homens também têm o hipotálamo parecidos um com o outro. Esses estudos geralmente são feitos com pessoas com gêmeos. É bem interessante isso. Estudos de feromônios determinaram que o feromônio é uma substância que é exalada do nosso corpo e que, em geral, as pessoas têm mais atração por determinados tipos de feromônio, e percebeu-se que homens e mulheres homossexuais têm mais atração por feromônios daquele mesmo sexo. E aí é interessante que esse comportamento atípico do gênero na infância, eles não são determinantes para a discussão de gênero, no sentido de que não é o comportamento estereotipado do indivíduo que determina ou não qual é a orientação sexual, porque o gênero, nesse sentido, não faz diferença sobre a questão do meu desejo sexual. Até porque o indivíduo, a criança ou o adolescente, ele pode ter na infância um comportamento mais parecido com o gênero feminino, mais próximo do gênero feminino, e ele não ter atração sexual por homens no futuro, não perceber atração sexual por homens, ou pode vir a desenvolver. Isso independe, são áreas bem diferentes. Então, o comportamento ele não difere, só que existe dentro do processo das diferenças da excitação sexual a questão de como cada um de nós se excita, né? Algumas pessoas é mais pelo processo visual, algumas pessoas é mais pelo toque. Em geral, diz-se que a excitação da mulher ela é um pouco mais complexa e elaborada, porque ela é toda uma construção do processo de excitação, e o homem tem, às vezes, um prazer sexual um pouco mais da saciação do desejo imediato, né, da carne. Então, as diferenças do formato, às vezes, determinam para onde se orienta o meu desejo, mas não necessariamente determinando qual é a minha orientação sexual. Essa determinação da orientação ela vem em um outro escopo, num outro processamento. Existem alguns outros estudos também, né, que um estudo com filhos, com mães que têm muitos filhos homens, e os filhos mais novos tem uma tendência a cada irmão mais velho que tem 33% de ser homossexuais. Estudos com gêmeos que demonstram que quando um dos gêmeos idênticos é homossexual, 70% de chance do outro irmão gêmeo também ser homossexual. Então existem várias questões. Só que uma identidade homossexual ou bissexual, ela se constrói no processo social que o indivíduo está inserido. Adolescentes homossexuais ou bissexuais frequentemente se sentem isolados no ambiente que é mais hostil.
e aí fazendo com que haja o que a gente chama dentro do meio da sexualidade do estar no armário, né? Estar preso no closet, estar dentro da caixa, como a gente também conhece como gírias, e que o indivíduo simplesmente ele não revela seu desejo sexual. Não há, obviamente, a associação entre orientação homossexual e problemas emocionais ou sociais. Não é porque alguém é homossexual que deliberadamente já tem depressão ou tem tendência a ter depressão. Geralmente, esses problemas emocionais são causados pela hostilidade do ambiente que leva o indivíduo a ter medo, a ter receio daquilo que ele sente, daquilo que ele deseja, entendendo como errado, como não satisfatório para a sociedade. Sendo um desejo que é natural, um desejo que é dele, que é um processo só dele, não se deveria crescer achando que esse desejo ele é errado. A identidade sexual torna-se muito mais complexa, né, na adolescência, porque com o processamento do desenvolvimento de um pensamento mais abstrato, não é somente o desejo pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Existe um desejo também por um conjunto de fatores de construção social. A depender de como for o meu processo de racismo institucional velado, eu nunca vou ter atração por pessoas de uma etnia diferente da minha. A depender de como for minha construção étnica, religiosa, eu nunca vou ter um tipo de desejo por pessoas de religiões muito diferentes da minha ou religiões que eu não professo. Então, assim, as relações fora dos meios étnicos, ou seja, pessoas de raças e de etnias diferentes, são muito difíceis porque essa construção social também está presente na hora da definição do indivíduo do que ele gosta mais ou gosta menos, do que ele sente mais prazer ou sente menos prazer. De uma forma geral, as pesquisas vão nos trazer que a idade média para mulheres da primeira relação é 17 anos, dos homens é 16 anos. Eu acredito que vocês vão ter várias experiências falando de pessoas que tiveram a primeira relação muito mais cedo. Mas o que a gente tem que lembrar é que isso aqui é uma estatística feita dentro de um escopo de pesquisa muito amplo, que infelizmente, quando a gente depara com pesquisas de cunho da sexualidade, as pessoas têm um pouco de receio. Eu não sei porquê, né? Se é tão fácil falar da nossa sexualidade. Pensa um pouquinho sobre isso. Óbvio que eu estou sendo sarcástico, né? As pessoas geralmente mentem quando fazem pesquisas, até porque tem medo de se identificar. As pessoas geralmente falam que fazem mais sexo do que realmente fazem. As pessoas geralmente tendem a esconder a sua sexualidade, principalmente em pesquisas de larga escala, né? Então, principais razões para o indivíduo não praticar sexo é religião e valores morais. Ou, no caso da menina, né, ela não quer ficar grávida, ela não quer ter filhos. Isso são razões para não praticar sexo, assim, o medo dessas questões ou esses valores morais influenciando no desenvolvimento do indivíduo. Fatores que podem promover uma sexualidade precoce ou primeira vez precoce, uma vida sexual ativa, né? Puberdade precoce, ou seja, quanto mais cedo o indivíduo desenvolve seu processo de puberdade, mais cedo aparecem os desejos, né? Pobreza, infelizmente, assim, é um fator que está presente nas pesquisas. As pessoas de população mais pobre têm tendência a fazer ter mais atos sexuais, desempenho escolar fraco, né? Crianças que têm dificuldade na escola também apresentam um comportamento sexual mais ativo, história de abuso sexual, isso pode não parecer, mas o medo, o receio, ou o que aconteceu, o trauma gerado, deixado do abuso sexual faz com que a pessoa queira fazer sexo mais cedo, tenha o desejo despertado mais cedo, isso imbuído com outros tipos de culpa, né? A negligência no trato, no cuidado dos adultos, né, para com esse indivíduo, com esse adolescente, do orientar, expressar
o que é realmente a sexualidade, como fazer, como se proteger, padrões culturais ou familiares, e aí assim vai depender muito do pai que leva o filho para um bordel, o filho com 12 anos, porque ele tem que ter o filho dele macho, ou as mães que incitam muito cedo, eu já vi isso acontecer assim em comunidades muito pobres, né, de mães que incitam a prostituição das crianças, das adolescentes, das filhas delas, né? Então isso não é algo escondido, isso é algo existente na nossa sociedade. Existem pessoas que vêm de outros países para fazer sexo aqui no Brasil como uma rota de turismo sexual, principalmente de garotas menores de idade. É percepção de norma das normas dos pares, assim, faço o que eu faço, mas não faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas aí de repente o filho ou a filha fica sabendo de histórias dos pais que aconteceram tão cedo, às vezes comparam as idades e percebe que a mãe ficou grávida tão cedo e às vezes repetem essa história porque se sentem no direito de repetir o processo que aconteceu com seus pais, né? O uso de contraceptivos, né, no momento do sexo. Quem é que usa mais contraceptivos durante a primeira relação? Vou dar 2 segundos para vocês falarem em voz alta e depois verem se acertaram. Então, de uma forma geral, 83% das meninas e 91% dos meninos usa camisinha ou algum outro tipo de contraceptivo durante a primeira relação, né? Então, os meninos, de uma forma geral, usam mais. Quanto mais velho a menina em sua primeira relação, maior a probabilidade de ela usar a proteção, porque geralmente elas estão muito mais informadas sobre o processo. Geralmente, ainda a camisinha é considerada a melhor proteção que a gente tem contra as ISTs e contra a gravidez. Aqui eu quero abrir um parêntese, né, que foi essa primeira vez que a gente viu essa sigla IST, mas algumas pessoas, alguns de vocês já devem ter visto, já devem ter lido em algum lugar que mudou as nomenclaturas, né? Antigamente a gente tinha um D aqui, então a gente tinha doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente entende que às vezes a doença ela não configura a realidade do indivíduo. Ela está infectada, mas ela não está doente. Ela tem o vírus, tem a bactéria, tem em seu corpo o processo, mas ela não apresenta os sintomas. Então, por isso que a gente hoje chama de infecções sexualmente transmissíveis, que são processos infecciosos que são transmitidos através de um ato sexual, certo? E a camisinha ainda é 99% segura em todos os processos de proteção contra IST e gravidez, ok? Quando os adolescentes obtêm informação sobre o sexo, aí que tá, né? Geralmente, por mais que pareça ser, em primeiro lugar sempre vem os amigos. Alguns deles, atualmente, essa realidade tem mudado drasticamente. Os pais têm conversado um pouco mais. Antigamente, a nossa geração mais antiga, os pais tinham muita vergonha de falar sobre sexualidade dentro de casa. A educação sexual na escola, discussões apenas geralmente sobre abstinência, né? As escolas têm um pouco de medo para falar abertamente sobre o ato sexual, sobre a sexualidade dos indivíduos. Existem escolas hoje que têm um pouquinho mais de abertura, mas de uma forma geral ainda é difícil. Geralmente a gente fala, quando vai falar na escola, a gente fala para evitar evitar o sexo antes do casamento, antes de ter uma relação mais duradoura, antes de ficar adulto. Ou seja, é mais para que o indivíduo ele se resguarde e não pense na sexualidade como algo bacana e prazeroso, e que se ele fizer com proteção, não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, né? A mídia televisiva, rádio, às vezes fala sobre isso, mas é muito pouco, e não está aqui, não coloquei aqui nesses slides, mas assim, as mídias sociais também, né, as redes sociais, a internet como um todo tem informação a rodo, mas não necessariamente quando o jovem procura sobre sexo na internet, ele está procurando sobre contraceptivos e entender o que é sexo. Ele geralmente está procurando outra coisa, né? Está procurando sites pornôs, sexo explícito, essas coisas, né? Que tipo de educação sexual funciona? Quais são os programas que funcionam e o que de repente pode não funcionar? O que é que funciona? Programas que encorajam
abstinência e discute a prevenção de IST e práticas sexuais seguras. Adia a iniciação e aumenta o uso da contracepção. Aqui eu quero abrir um parênteses mais uma vez. Quando a gente fala de coragem ou abstinência aqui, sexual, a gente está falando aqui no sentido do entender o momento correto para fazer sexo. Né? Entender que às vezes na adolescência não é o momento correto para aquilo. Tem que se preparar mais, tem que estar mais pronto. Né? O que não funciona de forma nenhuma? Fazer apelos de abstinência. Então, ou promover a virgindade. De uma forma geral, são estratégias que são muito ruins. Porque eu só falar de abstinência, mas sem mostrar ao indivíduo qual é a questão do escolher o momento certo, do estar no momento certo para a coisa acontecer, que não necessariamente precisa ser na adolescência. Isso é o que a gente tem que entender. As STs e gravidez, os riscos do sexo adolescente. Adolescentes com mais alto risco. Os mais jovens, os que têm parceiros múltiplos, os que não usam contracepção regularmente e o mal informado de contracepção. Então, geralmente os mais novos, eles são muito mais imprudentes, né? Os adolescentes que têm muitas pessoas, muitos parceiros para sexo, tanto meninos quanto meninas, também, assim, recorrem mais a comportamentos de risco, né? Por conta desses parceiros múltiplos. A informação ou a desinformação, ela atua em conjunto com o fato de eu não usar o contraceptivo, né? É incômodo, é chato colocar aquilo ali, mas quando o indivíduo entende que, por exemplo, a camisinha é algo que pode fazer parte do processo de sensualização e manutenção, e quase que essa palavra não sai, hein? Saiu, né? Manutenção, né, do desejo sexual, no ato e tudo. Então, quando o indivíduo entende que aquele colocar a camisinha ou se proteger naquele momento durante o ato sexual faz parte da sedução. Né? Existem orientações que a gente pode dar para o adolescente e às vezes até para o adulto para usar camisinha também, como usar camisinha. Em quais casos a prevalência de infecção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Cerca de 1 a cada 4 casos nos Estados Unidos ocorre entre jovens de 15 a 19 anos. É um novo grupo de risco das ISTs. A prevalência em adolescentes, ou seja, as pessoas que contraem algum tipo de doença e continuando. Desculpa, tá difícil essa aula, viu? Esse momento tá complexo, é um assunto delicado, eu sei disso. Vamos lá. Que continuam tendo doenças e quais são os quadros mais contínuos do processo das infecções sexualmente transmissíveis. Atividade sexual precoce, falha em usar preservativo ou em usá-lo corretamente, e tendência das meninas a ter parceiros mais velhos. E aí, esses parceiros mais velhos não querem utilizar contraceptivos. Às vezes, alguns deles acontece de já ter filho, já ter feito tipo, cirurgia que ele não vai mais ter filho, e ele diz pra menina, assim, não vou te engravidar, ele não tem nenhuma doença. Assim, ele pode ter pego de alguma outra pessoa, né, e não sabe. É difícil pessoas irem espontaneamente fazer exame para saber se está com algum tipo de doença. Esses tem mais prevalentes, o HPV, tricomoníase, herpes genital simples, clamídia e gonorreia, ambas curáveis. Né? E aí vem a parte da atividadezinha, além da pergunta, da nossa atividadezinha da aula. Eu quero que vocês façam um pequeno resumo de 5 linhas, uma espécie de glossário com essas palavras, né? O que é o HPV, o que é a tricomoníase, e é importante, agora diferente dos lugares, nesse momento, os conceitos que você trouxer, você traz com o autor do conceito, o autor do livro, o autor do local onde vocês tiraram o conceito de cada uma dessas ISTs. Né? Por que o HIV não está citado lá? Porque a gente vai discutir um pouquinho mais aqui agora. De 4,1 milhões de novas infecções, cerca de metade em jovens de 15 a 24 anos. O jovem está um pouco preocupado.
E com o surgimento do PrEP, que é uma droga que tem sido muito utilizada hoje em dia, eu acho que esse número vai mudar nas próximas pesquisas. Porque o PrEP ele realmente inibe que o HIV se instale no nosso corpo. E aí o indivíduo que toma PrEP logo depois da relação, ele pode matar todos os fluidos internos corporais e todos os resquícios de HIV que tem dentro do organismo do indivíduo. Nos Estados Unidos, uma a cada 4 pessoas com HIV foi infectada na adolescência. Uma a cada 4. A detecção precoce é geralmente muito importante, até porque os tratamentos hoje são bem mais avançados, né, chegando a indivíduos com carga viral a zero ou próximo do zero, e alguns casos específicos de alguns tratamentos mais novos, e tem indivíduos que foram curados da AIDS. A gente já tem primeiros casos de cura da AIDS. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês agora é da prevalência, a porcentagem dos estudantes do ensino médio que relataram ser sexualmente ativos. Então a gente vai ver, no total aqui, 53% das pessoas do quarto ano vai se entender enquanto sexualmente ativo. Quando a gente parte para as colunas da mulher e do homem, a gente percebe que na maior parte da coluna, os homens eles apresentam muito mais porcentagem de terem relacionamento sexual do que da coluna 3 aqui, que é das mulheres, né? Então, as mulheres vão ter um pouco mais de prevalência de porcentagem nesse sentido. Traço das mães adolescentes. Muitas são sexualmente inexpressíveis, muitas cresceram sem pai, provavelmente abusadas e expostas ao divórcio dos pais na infância, provavelmente expostas a abuso de substância química, provavelmente expostas a membros da família com doença mental com comportamento criminoso. Pais adolescentes. Mães adolescentes em risco para abandonar os estudos ou ter pouca educação, dificuldades financeiras e outras gestações. Então, essa mãe que é adolescente acaba tendo isso como profissão do dia a dia. Pais que são adolescentes, recursos financeiros limitados, desempenho escolar fraco e altas taxas de evasão. Risco aumentado para prominência da prematuridade, baixo peso ao nascimento, morte fetal, neonatal, lactente, problemas de saúde e acadêmico, abuso, negligência e incapacidade de desenvolvimento. Então, esses riscos, eles, em geral, acometem as crianças que nascem de mães adolescentes. Ok? Prevenção de gravidez no adolescente. Por que as taxas são tão altas? Geralmente, é feito... porque existe um estigma, na verdade, que leva com que a maternidade seja algo, às vezes, buscado por uma menina adolescente para sair de casa, por exemplo. Que ela não aguenta mais a família, que é um jeito de sair de casa. Né? A prevenção, a glorificação do sexo pela mídia dificultou um pouco os nossos atos, de uma forma geral, também na mídia. Faltando mensagem clara sobre sexo e paternidade. Não há um discurso uníssono sobre essas questões. Abuso sexual na infância, mais uma vez aparecendo abuso sexual. E, em geral, esse abusador, em 80 e 85% dos casos, esse abusador é alguém da família, ou um pai ou um padrasto. Fracasso dos pais em comunicar-se com os filhos. Então, isso pode gerar um desconforto, gerar um desalento e não haver uma relação mais próxima. Menor uso de contraceptivos e para prevenir a gravidez na adolescência, a gente colocou que, na verdade, a solução para isso é múltipla. Para diminuir, além da educação sexual, a educação dentro de casa, a orientação dos pais, a orientação entre os amigos, a possibilidade da orientação entre os amigos, é uma grande possibilidade para a gente desenvolver melhor essas questões da sexualidade na adolescência. Aqui uma brincadeirinha, né? Da menina que
que falou pro marido que estava grávida, só que agora ele tinha passado no vestibular, ele expulsar um curso muito difícil, e aí ela vai falar para ele, relaxa, uma amiga minha já teve filho e me deu uma boa ideia. E aí ela deixa o filho com a mãe. Ela vem se diverte na casa da mãe, toma cerveja, refrigerante, joga lixo no chão. Enquanto isso, quem vai cuidar do bebê não é ela. Né? Bom, próximo vídeo, já está aqui o spoiler, vai ser sobre pais e os pares e vai ser um tema muito bacana. Eu espero que se você gostou do vídeo, curtiu o vídeo, deixa aí um like, comenta aí nos comentários. Eu já estou me sentindo um grande youtuber agora, então, gente, até a próxima. Valeu, já vou começar agora a gravação do próximo vídeo pra gente. Tudo de bom.